Olá! Se você está em busca de novas inspirações, novas perspectivas de desenvolvimento de carreira, o MiltaCast é o seu ponto de encontro, com mentes brilhantes e histórias impactantes. Se você quer sair da inércia, quer ampliar o seu olhar e aprender com as pessoas que realmente fazem acontecer, este é o lugar certo para você. Inscreva-se no MiltaCast, dê o seu like, acione o sininho para você não perder nenhum episódio. E fica conosco até o final, porque esse episódio de hoje está prometendo. Bom, gente, e agora nós estamos aqui com essa nossa convidada linda, uma pessoa tão querida, tão especial. Obrigada. Nayara, que bom ter você aqui de volta. Nayara, gente, vocês aguardem, preparem para ficarem emocionados, para se emocionarem com a história, que é uma história tão linda. Triste, né, Nayara? Tem uma parte aí muito triste, mas ela vai nos contar aqui como ela consegue ser feliz, conseguiu superar tantas coisas e uma perda tão difícil, não é, Nayara? Uma perda irreparável, mas continuar assim, feliz, para frente e continua aí fazendo o que ela sabe fazer de melhor. Ela vai contar tudo isso pra gente. A Nayara é a presidente da Avabrum, que é aquela associação que luta, defende os direitos dos familiares e das vítimas, né? Ela vai se apresentar melhor pra gente. E olha, eu quero te agradecer muito. Obrigada, Olha, a história querida. dela é uma das histórias que está no nosso livro, que em breve vocês vão conhecer, que aliás, eu tenho para você um presentinho hoje que é uma introdução do livro. Que bacana! E ela vai nos contar sobre isso, sobre a Avabrum, né, Nayara? E aqui a história dela está no nosso livro. Esse aqui, essas são pílulas do livro, Palavras que Tocam, e aí são algumas histórias, histórias que eu uso. Então, histórias que eu uso no nosso trabalho, já usei algumas aqui com você, não foi? Já. E nos treinamentos, e eu espero que você goste, depois conte pra gente se gostou. Em breve nós teremos aí o livro lançamento. Palavras que Tocam, aguarde. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa história pra Obrigada. gente. Então fala pra gente como é que é isso aí, presidente agora da Avabrum. Exatamente, né? Hoje estou como presidente da Avabrum, Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Que fez 7 anos agora. 7 anos agora, em 25 de janeiro de 2026, né? Parece que foi ontem, mas já tem 7 anos. Meu 7 anos se Deus. passaram. E aí, depois, né, de que aconteceu a tragédia, nós juntamos uns familiares, muito para saber notícia dos nossos, porque nós não recebia via Vale. Então a gente juntou um grupo e montamos uma associação. Essa associação nós estamos na terceira presidente, que sou eu, né, a terceira eleição. E aí agora já tem mais ou menos, eu fiquei um ano substituindo uma que era presidente, eu era vice dela, ela virou prefeita, né, da cidade de Mário Campos, minha amiga Andresa. E aí eu fiquei substituindo ela e depois, no meio do ano, em agosto, tivemos a nossa eleição e eu fui eleita a presidente da Avabrum. E vai fazer um ano que eu tô como presidente. Que maravilha. A nossa luta árdua. A gente quer saber muito sobre isso, né? Qual que é o papel dessa associação, o que é que vocês têm conseguido, quais são as dificuldades. E eu acho que isso vai ser muito interessante, um espaço aqui também para a gente divulgar esse trabalho e inspirar outras pessoas a buscarem, não é, Nayara, os seus direitos
E como foi importante vocês se unirem, porque eu me lembro mesmo que ficou todo mundo muito perdido, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, onde buscar informação. Imagina, foi uma loucura, né? Uma loucura. E como a gente precisa se organizar, né? E a gente quer saber isso tudo. Mas para a gente chegar nesse ponto, a gente queria te conhecer um pouco, então. Como era a Nayara, como era a sua vida antes de 25 de janeiro de 2019? Então, a Nayara é filha de mãe solteira, é filha da Ângela, tem uma irmã chamada Lorena. Sempre fomos criadas, meu avô que cuidava da gente, né, porque minha mãe sempre trabalhou aqui em Belo Horizonte, e aí Vocês já moravam lá em Brumadinho? Morávamos num lugar chamado Teju, que é um município de Brumadinho, né, um lugarejo de Brumadinho. Então, sim, sempre fomos pessoas simples, pessoas, né, de baixa renda. Minha mãe empregada doméstica, sempre foi doméstica, aqui em Belo Horizonte, e a gente ficava lá no Tejuco com meu avô e com a minha tia, né, que minha avó já tinha falecido na época, e foi assim, até os meus 17 anos mais ou menos. Minha mãe volta para casa com uns 9 anos, minha mãe voltou para Brumadinho, começou a trabalhar em Brumadinho. E por ela ser mãe solteira, eu sempre cresci com aquela coisa assim que eu não ia casar, que eu ia ficar igual a minha mãe, entendeu? E eu cresci muito com essa questão na minha cabeça. E foi até que a gente muda para Brumadinho, muito por causa do emprego da minha irmã, que ela trabalhava aqui em Belo Horizonte, e aí precisava sair muito cedo. E aí nós mudamos para Brumadinho, passou um tempo, eu formei em Química, fui estagiar na Vale, e lá meu marido me conhece. Eu não conheci ele lá, não lembro dele lá, mas ele falou que me viu lá. E aí mudou a minha história completamente, né? Eu sempre trabalhei muito na minha vida, comecei a trabalhar com 12 anos, cabeleireira. Uau. 12 anos eu já praticava, já também dava faxina, nunca tive medo de trabalhar, não. Sério? Fazia o que tinha? O que tinha para ajudar minha mãe, sempre fiz muita coisa. Mas aí, formo na escola, começo a trabalhar como cabeleireira, depois, e como cabeleireira eu fui para o técnico, fiz o técnico em Química, formei, estagiava e trabalhava como cabeleireira. Uau! E aí, depois disso tudo... Uma cabeleireira fazendo Química. Você acredita? Uma cabeleireira, fiz Química. E assim, o que te inspirou? Você se lembra? Eu gostava muito de Química, sempre gostei muito de Química, desde a época de escola. Eu sempre gostei muito de exatas, na verdade, né? Matemática, Física, Química, sempre dominei bastante. Entendi. E gostava da Química, eu gostava daquela questão, né, daquelas transformações. A Química é uma surpresa, né? E aí eu gostava daquilo tudo. Eu tinha uma professora muito boa que gostava de fazer umas experiências conosco. E aí eu apaixonei e quis dar continuidade na área da Química. E aí fiz um técnico em Química e fui para a área da mineração, porque Brumadinho sempre foi mineração, que dominou Brumadinho. Sim. E aí comecei estagiando na Vale, aí foi quando o Tom me conheceu, que meu marido chamava Everton, mas gostava de ser chamado de Tom, que era o apelido de infância dele. E aí ele me conheceu, só que aí ele ainda estava no relacionamento dele. Ele deixou uma menina, né, de 11 anos na época, mas ele separou e foi morar perto da minha casa. E num belo dia, né, eu sempre fui muito cara fechada lá no Tijuco, onde eu morava. Um belo dia eu estava descendo para ir para minha casa, eu estava sentado lá no lado de fora, e aí quando eu chego em casa, eles, na época tinha até Orkut ainda. Sim. E me mandou uma mensagem assim: tudo bem, vizinha da cara fechada? Eu falei assim, mas onde que esse homem me viu? Vizinha da cara fechada. Eu falei, onde que esse homem me viu? Aí ele falou assim, você acabou de descer aqui perto de casa, você nem olha pros lados, você tem a cara muito fechada. E começou a puxar papo comigo. Começou a puxar papo assim do nada. E ele te disse que te conhecia já? Isso, não, ainda não. Ainda não. Aí depois que nós fomos conversamos, aí ele falou, não, eu sei que você é sobrinha do Saquinho, eu tenho um tio chamado Saquinho, Cristiano, mas tem apelido de Saquinho. Aí você é sobrinha do Saquinho, né? Eu vivia mexendo com ele dentro do ônibus, que a gente trabalhava na mesma letra, que eu vou casar com você. Eu falei, até parece, é ruim, hein? E aí nós ficamos conversando por um tempo, e até que a gente começou a namorar, no dia 1º de dezembro de 2013.
nós começamos a namorar. E realmente, assim, eu via que tinha um propósito de Deus no nosso relacionamento, entendeu? Foi algo muito diferente. Desde o princípio do nosso namoro, foi algo assim, que eu via que tinha a mão de Deus, entendeu? Que tinha um propósito de Deus. Exatamente. E aí, passou os anos, eu namorei 1 ano e 7 meses, casei. Deus abriu as portas, porque quando eu fui casar não tinha nem R$1. Sério? E aí eu tinha saído do meu estágio da Vale e fui trabalhar na Mineral do Brasil, que era uma empresa também da mineração que temos lá no Tejuco. E lá eu fiquei... Foi uma coisa muito de Deus também, porque eu ajoelhei e falei com Deus assim, Deus, eu não tenho dinheiro para casar. Se o Senhor quiser, se for propósito do Senhor para mim casar, o Senhor vai abrir as portas. Porque eu não tenho R$1 e o Tom também não tem. Então o Senhor vai abrir as portas pra gente. E a gente faz até assim uma certa... Como eu vou dizer... Eu falava com Deus assim, ó Deus, e aí Deus, você tem até em julho pra você me mostrar o que o Senhor quer. A gente ainda dá um aperto. Dá um apertinho ainda, como se a gente tivesse uma moral, né? E aí eu fui e falei com Deus. E não é, minha filha, que dia eu fechei dia 14 de julho de 2013, na Mineral do Brasil. Em 2014, na Mineral do Brasil. E que alegria. E Deus foi confirmando as coisas, entendeu? Porque eu tenho, graças a Deus, um relacionamento muito bom com Deus. E Deus vai confirmando as coisas na minha vida. E Deus confirmou. E aí eu fui pra Mineral. Era tanta de Deus que lá na Mineral, na época, tinha a dona de lá fazia um empréstimo pros seus funcionários. Só que o funcionário ele precisava de ter tempo de casa. E eu tava começando. Eu comecei dia 14 de julho de 2014 e casei em 2015. Então, quando veio, né, essa questão do casamento, os preparos do casamento, eu tinha 9 meses de empresa, 9, 10 meses de empresa. E eu cheguei lá pro rapaz do RH e falei assim, ó, ô Samuel, eu vou casar e eu precisava de um dinheiro emprestado, porque eu não tenho condição. Eu sei que aqui a dona Marta empresta um dinheiro pro seu funcionário, eu sei que eu tenho pouco tempo de casa, mas eu vou arriscar. O não eu já tenho, mas eu preciso de arriscar. Falou, Nayara, realmente a gente empresta depois que o funcionário tem uma estabilidade na casa, né? Pelo menos 1 ano. Mas vamos tentar. Só sei, minha filha, que quando é de Deus, é de Deus. É de Deus. Deus abriu as portas, ela me emprestou dinheiro que descontava na minha folha de pagamento. Ela me emprestou o dinheiro e eu casei com esse dinheiro. Fiquei R$4.000. Lembro como se fosse... Deus! R$4.000 que assim... Fez milagre. Multiplicou, que eu não sei te falar assim, não sei, é a mão de Deus, porque não tem condição, entendeu? E aí foi o dinheiro que eu tive para casar. Casei, pedi meus padrinhos para me ajudar, que não queria presente, não me dá presente, gente, me dá dinheiro que eu preciso de dinheiro. E graças a Deus nós casamos, foi o dia mais feliz da minha vida, foi o meu casamento. Porque realmente eu tinha um trauma sobre casamento, porque eu via minha mãe solteira, então eu achava assim, não, eu vou puxar minha mãe, não vou casar. Sim. E fora que assim, eu tinha um trauma também, que era a questão a minha irmã é loura do olho azul, entendeu? É verdade. E acaba que quando você tem uma irmã loura do olho azul e você é preta, do cabelo duro, rola um preconceito. Tem um preconceito. E eu vivi com isso. Então, assim, eu sempre escutei as amigas da minha mãe, as pessoas ao meu redor falando assim, nossa, mas ela é uma bonequinha, ela é isso, ela é aquilo. Sério? E eu sentia muito isso. Imagino. Talvez elas vão ficar sabendo escutando esse podcast, porque eu nunca comentei isso pra elas. Sério? Mas eu sentia muito esse complexo. E talvez falassem também, até sem pensar nisso, né? E elogiar... eu acredito que sim, mas a gente tem esse, né, eu senti esse complexo de inferioridade. Claro. Até porque realmente você ser preta hoje, até hoje é difícil, né? A gente tem, a gente ainda sente muito preconceito, infelizmente. Já melhorou muito, já né? melhorou assim, muito. A gente já tem referências, já tem modelos e pessoas, enfim, normais, lindas e que atuam no mercado, por exemplo, de trabalho, a gente já vê isso. Antes não via, né? Exatamente. Independente de cor, propagandas, de raça. né? A gente não via, hoje a gente vê. Hoje todo tipo de cabelo é bonito. Eu acho isso maravilhoso. Exatamente. Não é? Por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo mais crespo, usar o cabelo natural. Gente, é lindo. Maravilhoso. Então, assim, graças a Deus, acho que a gente já avançou um pouco. Mas ainda deve ter, né? A gente tem que caminhar ainda muito mais. O Brasil tem que caminhar muita coisa, na verdade, né? Mas aí tinha essa questão. E aí quando eu conheci meu marido,
E foi a maior alegria da minha vida. E realmente, como eu disse, assim, eu via que tinha as mãos de Deus. E aí nós conseguimos casar. E aí eu continuava na Mineral, tinha um salário muito bom na Mineral na época. Ele já estava na Vale. E aí, só que assim, os dois na mineração. E aí era, um chegava, o outro ia, ou o outro ia, o outro chegava. A gente não se encontrava. Trabalham muito de turno, né? Muito de turno. E aí foi quando Deus me tira da Mineral. Hoje eu entendo que Deus me tirou da Mineral. Sim. Com um propósito, que até então eu não sabia. Mas eu vou chegar lá na história. E aí, beleza, eu saio da Mineral. Sempre trabalhei na Mineral e ainda continuava atendendo os meus clientes, porque cabeleireiro eu acho que a gente nunca deixa de ser. Verdade. Eu até hoje tenho uma amiga minha que só eu que cuido do cabelo dela, pra você ter ideia. Não sou cabeleireira mais, não tô na área mais, mas ainda cuido do cabelo. Para não perder o jeito, não, né? Cabeleireira pra sempre. Aí para amigos, né? Exatamente. E aí foi, beleza, perdi, né, saí do emprego, isso em 2016, e fiquei até em 2019 sem voltar pro mercado. E assim, foi anos difíceis, primeiro ano de casamento é muito difícil, primeiro, segundo ano, até a gente, né, adaptar, acostumar um com o outro é muito difícil. Mas fomos adaptando, aquela coisa toda, e eu pedindo a Deus um emprego, porque eu precisava de trabalhar, até porque assim, com o dinheiro da Mineral eu consegui comprar um lote, a gente estava fazendo uma casa. Olha. Tava subindo, né? Já tinha feito o alicerce, estava para subir as paredes da minha casa. Eu precisava de trabalhar para ajudar o meu marido. Sim. Porque o dinheiro do salão eu ajudava dentro de casa, né? Com as minhas atividades que eu tinha dentro de casa, que eu tinha que pagar uma luz, ajudar ele com algumas coisas, mas para mim conseguir, né, ajudar pra gente fazer a casa, eu tinha que trabalhar, ter um dinheiro fixo. E assim, eu fiquei assim 3 anos pedindo a Deus um emprego. Joelho no chão, e eu falava assim, Senhor, mas por favor, o Senhor sabe das minhas necessidades, eu preciso de trabalhar, eu preciso de um emprego. E Deus caladinho, Milton, Deus não me falava nada. Não tinha uma visão, não tinha uma luz, não tinha nada. Deus caladinho. E eu falava assim, meu Deus, mas não tá certo, o Senhor não me dá uma luz, o Senhor não fala nada comigo, eu preciso de um emprego, Senhor. E aí acontece a tragédia de Brumadinho e meu marido vai embora. Meu marido vai embora dia 25 de janeiro de 2019, na tragédia, no rompimento da barragem. E aí eu entendo porque Deus não tinha me dado um emprego. Porque era o tempo que eu tinha com ele. Porque como nós dois trabalhávamos na mineração, era um chegando e um indo, ou um indo e outro chegando, a gente não ficava junto. É verdade. Entendeu? Então Deus me deu essa oportunidade. Deus me deu 3 anos para me curtir meu marido. A gente curtir junto, a gente curtir a igreja, porque eu sempre fui muito envolvida com as coisas da igreja. Então, assim, todas as atividades da igreja, as festividades da igreja, eu que organizava. E aí o Tom aprendeu a organizar isso junto comigo. Ele pegava, assim, ele incorporou mesmo o meu serviço junto com a igreja, nós dois servíamos junto. Ele não era cristão quando eu conheci ele, pra você ter ideia. Ele graças a Deus, converteu, morreu mais crente do que eu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, assim, e aí eu fui vendo, depois que ele vai embora, eu fui colocando, entendeu? Até porque o Tom vai embora dia 25 de janeiro, as portas abriu para mim dia 22 de fevereiro, na minha área. E aí foi assim, Deus me mostrou assim, ó, tá vendo? Porque eu tava cuidando de você, né? E por que ele ficou em silêncio, né? Não dava pra contar isso pra você. Não dava pra me contar. E assim, em outubro de 2018, a gente tava na casa de uns tios nossos, quando a gente foi sair no portão da casa dos meus tios, o Espírito Santo veio e falou comigo assim, ele tá indo embora. Ele tava na minha frente. Na hora que ele pisou pra chegar na rua, eu escutei aquela voz suave do Espírito Santo assim, ele tá indo embora. Aí eu tô assim, não, isso é coisa da minha cabeça, vê lá, não tem nada a ver, indo embora, como assim indo embora? Beleza, ficou. Mas aí eu fui pro joelho e falei com Deus, eu escutei o Senhor falando que ele tá indo embora. Se for o Senhor mesmo que falou isso comigo, o Senhor vai falar de novo. E eu preciso de entender o que é isso. Você pediu? Pedi pro Senhor. Pedi pro Senhor, e aí um dia antes dele sair, eu trabalhava de turno, estava saindo para 0 horas, para trabalhar de 0 horas, na hora que ele me abraçou para despedir de mim, escutei a mesma voz, o mesmo jeitinho de novo, ele tá indo embora. Meu Deus.
Eu tô assim, meu Jesus, E eu vou aí? perder o meu marido. Você entendeu isso? Eu entendi que eu ia perder meu marido, mas aí eu já não sabia como. Sim. Né? Falei, meu Deus, eu vou perder o meu marido. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então eu fiquei 2 meses com isso na cabeça caladinho, não falei nada com ninguém. Falei assim, meu Deus, será que, sei lá, será que vai me largar? Será que arrumou outra? A gente pensa mil e uma coisa, né? Sim. Mas nunca a morte. Meu marido tinha 32 anos. 32 anos. 32 anos. Menino. Nunca que eu pensei em morte, de jeito nenhum. Deus. E aí eu fiquei com Feliz isso da na vida cabeça. trabalhando lá. Feliz da vida. Meu marido amava viver, amava a filha dele. Não tinha uma coisa com a filha dele. Era a razão dele de viver, na verdade. E amava viver, entendeu? Amava jogar bola, jogar videogame. Era o que eu gostava de fazer, entendeu? Me conta uma coisa. Você já tinha me contado de outra vez? Parece que ele queria uma moto. Isso, não foi? foi. Conta a história da moto. Foi. Ele tinha vontade de ter uma moto dessas motos barulhentas. Essas motos de motor forte, né? CBX 300, um negócio assim. E aí, beleza. E Deus deu até isso pra ele, tá? Porque no finalzinho nós não tínhamos dinheiro pra comprar moto. Sim. Aí eu falei com ele assim, então nós não temos dinheiro pra comprar essa moto. Como é que nós vamos fazer? Do nada, um amigo meu de escola apareceu vendendo a danada da moto. Aí eu falei com ele assim, você acredita que o Juninho tá vendendo essa moto aqui? Ele falou assim, não, a moto dos meus sonhos. Eu falei, o quê? Uai. Mas Nayara, converse com ele, ele é seu amigo, eu vou receber PLR em março, isso era em janeiro. Eu vou receber PLR em março, se ele segurar pra gente, eu pago ele em março. Ele é seu amigo, converse com ele. Eu falei, uai, não posso conversar. Aí mandei mensagem pro Juninho, falei, Juninho, meu marido tá querendo comprar uma moto dessa aí, só que agora a gente tá sem dinheiro. Você tem condição de segurar a moto até março pra gente? Porque ele vai comprar. Ele quer comprar, ele vai comprar. Aí ele falou assim, uai, Nayara, claro, pra você, tranquilo. Não, e nem precisa segurar, não. Eu levo a moto aí pra você, você fica com ela aí, quando você receber, você me paga. Falei, uai. É essa. Beleza. Falei com o Tom, falou, não, beleza, vamos lá. Já que ele falou que pode. E foi, meu filho. Ele ficou com a moto 15 dias. Meu Deus. Mas teve o gostinho. Mas teve o gostinho. 15 dias, Nayara. Deve ter ficado mais ou menos 20 a 15 dias. De 15 a 20 dias que ele ficou com essa moto. Mas ficou igual um menino pequeno com a moto. Foi a alegria dele, essa moto. Entendeu? E aí, não, eu lembro que o último domingo, antes dele falecer, o último ou penúltimo, se não me falha a memória, ele convidou os pais do nada. Como passou num lugar, comprou uma carne de sol e do nada falou assim, eu quero que os meus pais venham cá comer comigo, Nayara. Vou fazer um churrasco para os meus pais. Falei, não, beleza, vamos fazer. Aí ligou para os pais dele aqui, domingo vocês vêm para cá. Aí chamou os pais e os irmãos. E eles foram todo mundo lá pra casa. Ele tava assim, radiante. Ele tava no carinho com a mãe dele, que assim, ele sempre foi muito carinhoso. Mas ele desse dia tava demais, entendeu? E aí eu até brinquei com ele assim, falei, uai, Tom, você tá estranho? Você não é assim com a sua mãe? O que tá acontecendo? E aí até o semblante dele, assim, na hora que eu falei, o semblante dele até caiu. Eu senti que ele ficou assim, triste. Coisas que talvez nós não vamos explicar, né? Nós não vamos saber aqui. E Nayara, como é que foi a noite anterior, o dia anterior? Como é que foram os últimos momentos? Então, ele estava ali? muito diferente, Milton. Então, Diferente? estava muito diferente. Ele estava muito triste. Meu marido nunca foi triste. E ele estava muito triste. Então, assim, de quarta para quinta e de quinta para sexta... Foi que dia da semana? Foi na sexta-feira. Deu na sexta-feira o rompimento. De quinta para sexta, ele chegou em casa que não era ele. Não era ele. É tanto que eu falei com ele assim, o que está acontecendo, Tom? Porque você está muito triste. Você não é triste. Você vive com um sorrisão no rosto. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada não. Eu falei, se aconteceu alguma coisa lá no serviço que você não quer me contar? Porque ele nunca foi de comentar nada de serviço em casa. Nunca gostou. Nem gostava de comentar de serviço final de semana, quando ele estava de folga, essas coisas. Nem gostava de comentar. E aí ele não comentou. Nada comigo. Aí eu falei assim, não, você não tá bem. E a gente tava... ia ter um congresso na nossa igreja. Ia começar na quinta-feira. E aí ele chegou do serviço, pegou eu na casa da minha mãe, que eu fui resolver umas coisas na rua. Aí ele foi lá, me pegou e me levou para arrumar cabelo pra gente ir pra igreja. E
E aí ele foi, me deixou lá, voltou para casa, foi arrumar para ir para a igreja, depois me pegou no salão para a gente ir para a igreja. Fomos para a igreja, ele despediu todo mundo que gostava. Ele deu um abraço na irmã Maria, que ele amava a irmã Maria, que ele deu um abraço nela, que eu fiquei só observando e falei assim, gente, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele não tá normal. Você percebia, mas você sentia, né? Mas não sabia. Não sabia o que era, não sabia. Aí nós saímos depois do culto, teve o culto, e nós saímos com um casal de amigo, que era muito amigo nosso. Fomos para uma lanchonete, né, uma hamburgueria, e ele gostava muito de brincar com os meninos desse casal de amigos nossos, e nesse dia ele ficou muito quieto. Ele ficou muito quieto, ficou muito na dele, não brincou com os meninos, estava passando um jogo na TV, assim, lá na hamburgueria, ele não deu muita ideia. E aí eu lembro que eu até falei com ele assim, você não tá normal, você brinca com os meninos da Lenice, nem com os meninos você tá brincando, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada não. Aí o Clevo até falou com ele assim, tá acontecendo alguma coisa assim, você tá muito estranho. Ele falou, não, é impressão de vocês, eu não tenho nada. E aí beleza, eu lembro que até a última vez que ele passou o cartão dele foi 00:23, na hamburgueria. No dia 25. E aí nós fomos embora para casa, ele acorda no outro dia atrasado para ir para Vale. E aí, só que dessa vez ele acordou e fez algo que ele nunca tinha feito, porque ele acordava, ele ia para o outro quarto, trocava de uniforme lá, já deixava o uniforme dele lá no outro quarto, que ele não gostava nem de me acordar. E aí, não, esse dia ele acordou e me abraçou, me acordou, aí eu tô assim... Uai, você já tá atrasado? O que você tá fazendo aqui até agora? Era pra estar correndo. Exatamente. Não, ele me abraçou apertado, colocou a cabeça dele aqui assim no meu peito e ficou quietinho. Eu falei assim, gente, mas você já tá atrasado, o que tá acontecendo com você? Você tá muito estranho. Você tá muito estranho. Tá acontecendo alguma coisa que você não quer me contar? Ele falou, não, deixa eu aqui. Aí eu falei assim, então tá, ficou quietinho. Aí depois despediu de mim, foi lá pro outro quarto e nisso eu dormi. Eu não sei se eu tive uma visão, não sei o que aconteceu comigo, só sei que na hora que ele saiu, a impressão que eu tive, eu levantei da cama, abri a janela que dava de frente pro portão e ele tava saindo com uma mochila, com uma mala. Ele tava com uma mala, que eu lembro assim, eu tô falando com você e tô vendo a cena. Ele uniforme, com uma mala preta com uns detalhes verdes. E ele não saía? Não levava mala, nem existia essa mala. E eu vi isso. Aí beleza, aí voltei e falei assim, mas por que o Tom tá levando uma mala pra Vale? Beleza, acordei 9 horas, aí fui mexendo nas minhas coisas, arrumar minha casa e resolvi fazer um pudim pra ele, que ele amava pudim. E aí bati o pudim tudo direitinho, na hora que eu coloquei o pudim no forno, a minha vizinha gritou pra tia dela assim, aqui a barragem da Vale rompeu. Aí eu tô assim, barragem da Vale rompeu? Mas fiquei calma. Falei, eu trabalhei lá, eu andava em cima dessa barragem. Falei, na Vale de Feijão não é. Porque eu andava em cima dessa barragem. Quando eu fui estagiária, eu passei em vários setores lá da empresa, andava em cima da barragem. Falei, não, em Feijão não é. Em cima da barragem tinha, então, o quê? Escritórios? Não, pontos, não. Na verdade, o administrativo, toda a barragem estava abaixo da barragem. A barragem estava aqui, a parte administrativa estava abaixo dela. Só que quando a gente trabalhava, tinha umas baias que a gente chama de baia embaixo dela aqui, e a gente às vezes andava aqui em cima dela, porque em cima dela era material. Ela não estava ela não estava usada, não estavam usando ela. Sim. Ela estava inativa. Então, assim, a gente conseguia andar, o pessoal roçava ela, entendeu? Tinha mato em cima. Então, assim, o pessoal andava ali em cima. Aí ela me chamou. Ela me chamou e falou comigo, Senayara, o Tom tá em casa? Eu falei, não, ele tá trabalhando. Ela falou assim, tá na Vale? Eu falei, ele tá na Vale. Ela falou, não acredito. E nisso, o corredor da casa dela, eu morava nos fundos da casa dela, no porão, nos fundos. Ela morava na frente, ela pulou a janela. Ela ficou tão preocupada que ela pulou a janela dela, caiu no meu terreiro. Falou comigo assim, Nayara, a barragem da Vale rompeu. Eu falei, mas aqui em Feijão? Ela falou, aqui em Feijão, Nayara. E assim, tá um desespero lá embaixo, tá pedindo pra todo mundo evacuar, porque ela tá descendo e ela vai passar em Brumadinho quebrando tudo. Arrancando tudo. Eu falei, o quê? Não acredito, não. Aí já saí correndo pra dentro de casa, tentando ligar pro Tom, ligando, já não nem chamava mais.
E aí tentei ir ligando para as pessoas que eu sabia que eu estava horário? lá. Meio-dia 28. Meio-dia 28. Isso na época já era, né, 12h40 mais ou menos. Você soube logo, né? Soube muito, porque eles, né, já acionaram o pessoal, pedindo a polícia, pedindo tudo para tirar as pessoas de perto do rio, porque ela estava descendo, quebrando tudo. E ela nem desceu, porque pra você ter ideia, ela ancorou lá em cima e não desceu. Né? Desceu alguns vestígios, mas ela mesmo, né? Ela não desceu pelo rio abaixo, ela ancorou lá em cima. Teria sido pior, então. Coisa também de Deus. Deus protegeu Brumadinho. Nossa, mas a porque gente se ela viu, descesse, ela tinha quebrado tudo. Tudo que a gente viu ainda podia ter sido pior. Poderia ser pior. Se ela não tivesse ancorado lá em cima, tinha descido quebrando tudo. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, Deus ainda protegeu Brumadinho. E aí, eu consegui falar com o Marco Antônio, que foi um sobrevivente, que quase morreu também, viu muitos amigos indo embora. Ele correu da lama, a lama não pegou ele porque passou uma caminhonete, o cara pegou ele ele pulou na caminhonete, ficou de pendurado na caminhonete e conseguiu sair da lama. Ele virou pra mim e falou comigo assim: minha irmã, ora porque a área do Tom foi embora, não tem nada mais lá. Aí eu falei comigo, pensei, acabou então. Porque eu conhecia o almoxarifado, eu sabia que ele tinha uns 17 metros de altura. Entendeu? Aí eu falei assim, não, se passou por cima, acabou todo mundo. Pensei comigo. E aí, nisso, esqueci que tinha meu cunhado. E a minha irmã estava tratando uma depressão fortíssima. Fortíssima. Nós estávamos passando apuros com a minha irmã. E meu cunhado estava ajudando a gente demais da conta. E o cunhado também. Família. E o cunhado estava lá? Estava lá e foi embora também. Meu Deus, vocês duas? Nós duas. Perdemos. Ela perdeu o namorado que tinha 6 anos. Tinha o mesmo tempo que eu de convívio. Só que ela não casou e eu casei. Sim. Mas a gente tinha o mesmo tempo. E aí, eu largo tudo lá em casa, vou pra casa da minha mãe. Quando eu chego na casa da minha mãe tá assim, o Thiago tava lá, né, era? Falei, não, então o Thiago também morreu. Não acredito. E agora pra contar isso pra Lorena? Porque ela tava tratando depressão. E nessa hora você nem pensou em você. Nem pensei em mim mais. O negócio era minha irmã, entendeu? Paguei eu. E ainda o médico dela, eu não sei se o doutor Ismael, sobrinho, era o médico dela, não sei se ele me ligou, não sei. Eu tenho a impressão, até hoje, eu até esqueço de perguntar isso pra ele. Perguntar isso pra ele, ele vem aqui, viu, no nosso... Viu, doutor Ismael, sobrinho? Tô te aguardando aqui. Ele vem então, eu acredito que ele tenha me ligado. Ele me ligou e falou comigo assim, Nayara, cuida da sua irmã, porque agora ela se mata. Porque ela já tinha tentado 2 suicídios. Ai. E aí que eu tinha cabeça pra pensar mais em alguma coisa? Nada. Liguei pro pai dela, falei com o pai dela pra segurar ela lá, pra não deixar ela ver televisão, porque tava passando em todas as emissoras. Não deixar ela ir no banco que ela trabalhava no banco, pegar ela no banco, disfarçar com ela, levar ela pra algum lugar e inventar alguma história pra ela não ver televisão e nem trazer ela pra Brumadinho. Uma que não ia ter como entrar, porque eles tinham fechado tudo, as entradas de Brumadinho. E foi isso que o pai dela fez. E aí no outro dia ela chegou em Brumadinho. Meu Deus. E aí nós fomos contar isso tudo pra ela. E foi uma barra também, né? Porque foi muito difícil. Como é que ela tá? Só um parêntese, ela tá bem? Hoje, graças a Deus, ela tá bem, ela casou. Ai, ela tem um graças marido a Deus. muito bom, graças a Deus. Graças Diogo a é uma Deus. bênção na vida dela. Então, assim, e ela colocou no coração que o Thiago queria ver ela bem. Então, isso, assim, É isso. tratou ela, entendeu? Tanto que ele cuidava dela. Ele cuidou demais dela. Nossa, assim, eu tenho muito que bênção. agradecer, tanto ele como a família dele, porque eles cuidaram muito da minha irmã. Que graça. Muito da minha irmã. Que bênção. E aí ela colocou, ela falou, não, o Thiago quer me ver bem, o Thiago fez de tudo pra me ver bem, então Agora eu vou ficar bem. E ficou bem, pra honra e glória do Senhor Jesus. Nossa, Graças que a bênção. Deus. Bom, e aí você foi lá procurar saber sobre sua irmã, e aí? Isso. E aí, minha filha, aí começou que a Vale, além de matar meu marido, rasgou minha certidão de casamento porque não me reconhecia como esposa. E eu casada civil, religioso, tudo bonitinho. Assim, para tudo. Exatamente Vivendo já aquela dor de sofrendo de perder o meu marido, seu marido, que era uma um cunhado. bênção na minha vida, perdendo cunhado, amigos, perdendo provavelmente, amigos, né? Porque a letra do meu marido eu conhecia muita gente, né? Já tinha trabalhado com muita gente, pessoas queridas, clientes de salão, pra você ter ideia. A Vale vai lá e rasga minha certidão de casamento, porque como na ficha do meu marido, né, nos dados dele, tinha a esposa, a mãe da filha dele, que era pensionista dele,
estava pagando os meus direitos para ela. Era como se eu não existisse. Então, tipo assim, eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Porque o meu marido foi embora com R$ 412 no banco. Se eu trabalhasse, eu tinha dinheiro. Se eu não trabalhasse, eu não tinha dinheiro. E eu trabalhava na porta da minha casa, de cabeleireira. Eu não tinha cabeça para trabalhar. E a minha casa estava lotada de gente. Então, não tinha condição nenhuma de eu trabalhar. Sim. Não tinha dinheiro. E tinha os R$ 412 que ele deixou no banco. E aí, eu tive que sobreviver com esse dinheiro. E aí, nessa hora, o carro do meu sogro, que o meu sogro veio pra cá, estragou no meio do caminho. Aí foi usar meu carro. Aí, quando foi usar o meu carro que estava na garagem, a bateria arriou. Tivemos que trocar a bateria do carro. Nisso eu gastei 200 e alguma coisa. Aí já era menos de 200. 400 e pouco. O pudim estava assando no forno. O gás acabou. Tive que comprar gás, porque minha casa estava cheia, eu tinha que fazer comida pro povo. Então eu fiquei louca, Milta. Fiquei louca, literalmente. Sem dinheiro, sem nada. E o auxílio que ela deu um auxílio emergencial de R$ 100 mil que eu não vi um centavo. Quem recebeu foi a mãe da filha do meu marido. Pra você ter ideia. Deus, mas como assim? Exatamente. Meu marido, não sei o que deu nele, que eu ainda vou conversar com ele na hora que nós chegar, né? Nós tivemos nosso encontro celestial, que ele não colocou eu no seguro dele, não trocou, né? Não deu tempo de trocar lá no seguro. Tava a mãe dele e a filha dele. Então eu não tive direito no seguro. Nada. Eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. E nisso você já tinha tido notícias dele? Nisso eu Porque foi tinha... difícil, né? Muita não, gente eu nem fiquei 15 dias sem ter notícia dele. Então ele foi encontrado mesmo no outro dia, que eu fiquei sabendo depois, mas foi pro ML, cheio de corpos no ML, ele foi identificado 15 dias depois. E eu desesperada. Sem notícia, sem dinheiro, com a mão na frente e outra atrás. E fui sobrevivendo. Deus foi cuidando. Literalmente Deus foi cuidando. Eu enterro meu marido no dia 6 de fevereiro. Como? E aí você teve recursos para fazer? A Vale fez tudo, mas a gente, dentro do contrato dele, tinha um auxílio funeral. E aí, quem que recebeu o auxílio funeral? A mãe da filha dele. Eu não recebi nada, Milton. E você era a esposa legítima. Eles não me reconheciam. Eu fui reconhecida depois de um mês. Mesmo assim, depois de muita briga. Que eu fui lá no ponto de apoio e briguei muito para me ser reconhecida. E mesmo assim, eles me pagaram esse auxílio funeral, que era um valor de 4.500, pra você ter ideia. Auxílio mesmo. Auxílio mesmo. 4.500, porque hoje um caixão deve ser 3.000, né? Ou mais. O mínimo de um caixão deve ser 3.000. Eu recebi esse 4.500 e depois que eu fui conseguir receber, depois até de mais de mês, que eu fui conseguir dar entrada na minha pensão, que eu comecei a receber a pensão, e aí eu dei entrada no FGTS, que foi para fazer o acerto dele, né? O acerto foi nem lembro quantos que foi, uns 6 mil, alguma coisa. Acerto é pouco, né? E tinha o FGTS, que era um valor de 18 mil e alguma coisa. Eu fui lá e recebi sozinha, porque a mulher tinha recebido 100 mil, e eles não dividiram comigo. A Vale não reconheceu os dois núcleos que ele tinha. Ele tinha o núcleo da filha e tinha eu. Sim. A Vale só reconheceu a filha. E não me deram dinheiro, não dividiram o dinheiro comigo. Fui lá e recebi o FGTS. Quando eu recebo o FGTS, eu sou surpreendida com um processo. A moça me processou porque eu roubei dinheiro da filha dela. Ou seja, não vinha nenhum alívio. Só pancada, uma atrás da outra, Milton. Chegou uma hora que eu sentei eu tava andando em Brumadinho, eu não sabia nem onde que eu tava, pra você ter ideia. Ai, eu sentei numa loja lá, numa lanchonete, e eu olhei pro céu e falei com Deus assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Eu sempre fui muito esforçada, eu sempre corri atrás das minhas coisas, mas tudo fechou, as portas tudo fecharam. Você levou meu marido. Eu sei que era seu, não era meu, não. Eu tinha essa ciência. Tudo é do Senhor, mas me ajuda, Jesus. Me ajuda porque eu não aguento mais. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu perdi até minha certidão de casamento. Eu perdi. O que eu vou fazer da minha vida? E aí foi quando as portas começaram a abrir. Deus é maravilhoso. Eu sem Jesus, não, eu tinha morrido. Porque essa hora eu tinha pulado dentro do rio, pra te falar a verdade.
Então, assim, Deus me deu muita força, muita força. E eu lembro que um dia eu cheguei, nesse mesmo dia eu fui embora para casa e eu lavando a vasilha lá em casa, o Espírito Santo veio e falou comigo assim: quem diz que é Vale que te sustenta? Quem diz que é Vale que te sustenta? Aí, Nayara, eu quero fazer uma pausa aqui. Eu conheci a Nayara nessa fase em que as coisas estavam já começando a caminhar, já estavam começando a acontecer. E a Nayara me disse uma frase, né, assim, que ela estava se referindo a esse tempo desse de sentar ali e falar assim: Deus, que isso, não dá, não aguento, não tenho para onde ir, né? E quantas vezes a gente passa por situações assim, em diversas áreas da vida da gente, a gente fica, sabe, a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel. E ela se referia a essa fase dizendo assim: Milta, foi quando tudo parecia ser o fim. E eu a conheço nesse momento de virada, de ver as coisas começando a acontecer, mas ainda com muito sofrimento, com muita dor, com muita luta. Muita. E quantos aqui que estão nos ouvindo, não é, Nayara? Precisam, talvez se identifique com a sua história de alguma forma, porque muitas, a gente perde pessoas, a gente perde projetos, não é? A gente perde amigos, a gente perde, tem tantas formas. Vocês com essa fé ainda sabem e ainda têm a esperança, a certeza de que vão um dia estar juntos, né? Sim. Porque nós que cremos que Jesus ressuscitou e que Ele vai voltar para nos chamar para um lugar que não vai ter mais lágrima, que não vai ter dor, não é? E mesmo assim, mesmo quem tem esse relacionamento com o Senhor, como você está dizendo, né? Que você ouve a voz, Ele confirma, você percebeu o silêncio dele. Mesmo assim, o passar por dor, por sofrimento, não é falta de vida com Deus, não é falta de fé. E a gente precisa saber disso, a gente precisa entender isso, né? Uma doença, o sol é para todos, para os justos, para os injustos, para todos. E virão problemas também sobre nós. E às vezes a gente pode estar diante de uma situação que dói tanto, uma situação tão difícil, e ainda vem outras coisas mais difíceis que não te aliviam em nada naquele momento, porque o que a gente espera, aquilo ali foi o pior, né? A perda do homem da sua vida, do seu marido, aquilo já era demais. E você enfrentou ainda mais. Esperem que ainda tem mais um pouquinho, como você começa a ser vista depois, né? Então, vamos prestar atenção nisso, gente. Quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Às vezes a gente não vai entender ali naquele momento. Mas, nesse momento, né, que você está ali sentado e pede para o Senhor assim, pausa, dá um tempo. Tô de altas, é assim que a gente brincava, não sei se o pessoal vai entender o que é tô de altas, né? Tô de altas, dá uma paradinha porque tá muito pesado. E aí, né? Quando tudo parecia que era o fim, o que acontece depois disso? Interessante que a gente até pensou, né, nesse título. Num título. Pra depois para sua, exatamente. Exatamente quando tudo parecia ser um fim. Então é por aí, alguns spoilers. Fala, e quando você for falar, pode falar nessa câmera aqui pro pessoal, nessa de cá, para que você possa, inclusive, dar um conselho, uma dica, né? Então, eu acho assim, eu passei por tudo isso e eu dou graças a Deus hoje que eu tenho raiz. Porque a raiz é que me segurou. A raiz em Cristo Jesus é que me segurou. Porque eu me vi sozinha, literalmente. Eu me vi sozinha. As portas realmente se fecharam para mim. Tudo. Eu não tive apoio de ninguém.
entendeu? 2 irmãs foram na minha casa orar por mim, que eu sou muito grata à vida delas até hoje, vou ser pro resto da minha vida, que é a Rosane e agora até esqueci o nome dela, da outra, da Andréia. Andréia e Rosane. Foi lá e orou comigo, e foi num dia que eu estava precisada mesmo. Elas chegaram lá na minha porta, Deus mandou elas lá e elas fizeram uma oração linda para mim. Mas eu estava sozinha. E eu cresci, Milton, como eu cresci no berço evangélico, minha família é toda evangélica, né, desde pequena, desde criança. Eu cresci escutando e lendo a palavra de Deus que fala que manda a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. E eu não tive esse cuidado. Eu senti falta desse cuidado. Você sentiu falta de mais Anas? Como é que é o nome delas? De Rosane e de Andréia. Rosane. Rosane e Precisamos de mais Rosanes e Andréias. Precisamos de mais Rosane e Andréia. Como eu precisava. Que bom que elas E assim, eu sempre fui muito extrovertida. Deus colocou um hino no meu coração, uns dias antes da morte do meu marido, que eu fui entender por que ele colocou esse hino no meu coração depois que ele foi embora. Que fala assim, a alegria do Senhor é minha força, né? Como que é, gente? Eu não vou lembrar aqui agora, mas é a alegria do Senhor é minha força. Que era o hino. A alegria do Senhor é minha força. Não, é um outro, até da Isadora Pompeu com uma outra moça. E eu cantava esse hino, todas as oportunidades que me dava na igreja, eu cantava esse hino. Porque ele assim, tinha alguma coisa que me dava um gás, que eu precisava de cantar esse hino. E quanto mais eu cantava, mais eu queria cantar. E aí, quando o Tom vai embora, e eu passo por tudo isso, eu entendi por que Deus me deu porque eu precisava da alegria do Senhor, e eu continuei assim, entendeu? A alegria do Senhor foi a minha força. Eu ia na igreja, pra você ter ideia, o Tom morreu no dia 25. No dia 25 de noite, eu e minha sogra, nós fomos na igreja. Porque a gente confia no Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Isso. E na minha cabeça é essa, eu sei em quem eu tenho crido. Se ele levou, porque é dele. Um dia ele vai me explicar. Talvez não vai me explicar aqui na Terra. Mas um dia eu vou saber. Sim. Mas nós fomos na igreja. Eu não continuei indo na igreja, não parei de ir na igreja. E aí as pessoas viam eu, né, indo na igreja, cantando no louvor. Eles me falavam que eu estava bem, não precisava de visita. Meu Deus! Foi isso que eu escutei. Ou seja, se você tivesse ficado lá prostrada, não é? Aí eu tava precisando de visita. Estava precisando de visita. Aí, assim, o que eu passava lá dentro de casa, né? Só eu, porque eu sempre morei sozinha. E depois que o Tom foi embora, eu já... passou uns meses, eu fui morar... eu fiquei um tempo com a minha mãe, depois eu fui morar sozinha. Eu voltei para casa. Troquei de casa, mas fui morar sozinha. É só eu que sabia. Eu e Deus sabia o que eu tava passando lá. Sim. E eu não ia esmorecer, eu nunca esmoreci pra nada. Entendeu? Não é perfil da Nayara. Sim. Mas precisava me ter visita, infelizmente. Muitas vezes a gente comete erros. E, por exemplo, a gente ajuda quem? A gente agrada quem? Quantas vezes vão te dar um presente, pensam assim, mas ela tem de tudo. Então, não precisa. Eu vou dar para aquele que precisa. Isso é um erro que a gente comete. Demais. Porque todos nós queremos, precisamos de um carinho, não é assim? De um cuidado. E isso aconteceu com você. Como você estava forte, bobagem, não está precisando de nada. Alguns até criticam, né? Tá bem demais. Para quem? Eu sofri isso, né? Não é? Você deve Passei muito isso. Eu acho que as pessoas confundiram as coisas, entendeu? E confundem ainda, na verdade. Como a gente, né, eu passei por essa tragédia e infelizmente eles trocaram meu marido por dinheiro, eu não queria isso. Deus conhece meu coração, eu queria meu marido. Mas infelizmente ele foi assassinado pela empresa, a empresa me deu uma indenização, como se a vida dele tivesse preço. Aí você conseguiu receber essa indenização? Isso. Você? Aí chegou a fase do acordo com a empresa, né, via Ministério Público do Trabalho, fazer com os familiares de vítima. E aí eu fiz parte desse acordo. Aí eu recebi essa indenização. E aí as pessoas realmente achavam que eu não precisava, né? Eu tinha dinheiro. Quantas vezes eu escutei, uai, minha irmã, você é rica, você não precisa disso não, mãe. Eu ajudava, eu fazia, organizava as festas na igreja. Teve uma vez que eu organizei um churrasco, foi na época de pandemia. Nós fizemos um churrasco depois do culto da virada. Eu comprei de tudo. Eu comprei tudo e depois a gente ia dividir entre os irmãos.
Eu dividi com os irmãos, num belo dia eu cheguei perto de um irmão, né, e ele sabia do valor, fui falar com ele o valor que tinha dado para cada um, e ele virou para mim e falou comigo: "Você não precisa não, minha irmã. Você tem dinheiro para pagar isso aí tudo para nós." Mas não é sobre isso. Eu escutei muita coisa, Nossa. Eu escutei muita coisa, entendeu? Uma vez eu fui chamar uns amigos, porque eu fiquei meio no início, eu fiquei com trauma da noite. É tanto que eu fui trabalhar de noite, pra você ter ideia. As portas se abriram, porque era a hora que eu acho que o Tom tava comigo, né? O Tom chegava muitas das vezes 5 horas da tarde, então eu fiquei com trauma da noite. Eu tinha medo de dormir e ter pesadelo. Eu tinha medo de dormir. E eu fui trabalhar de 0 hora. Eu pegava o serviço de 19 horas, de 19 da noite às 7 da manhã. Eu aguentei trabalhar 8 meses nesse pique. Depois eu já não aguentei mais, minha cabeça já não suportou mais. E aí eu fiquei com medo dessa noite. E assim, eu tinha medo, entendeu? De muita coisa. Não tinha medo do Tom, não era medo de morte. Eu fiquei com trauma por um certo tempo. Isso também as pessoas não viam, de jeito nenhum, entendeu? E aí eu fui trabalhar de noite, aí um dia eu fui chamar uns amigos pra viajar, e eu escutei também: "Uai, minha irmã, eu não sou rica igual você não, hein? Você que é rica." E eles não imaginavam o tanto que isso doía em mim, porque eu não queria essa riqueza. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem conheceu meu marido sabe o tanto que nós perdemos. Quem era amigo de verdade do meu marido sabe o tanto que perdeu. Porque o meu marido fazia a alegria da gente, assim, em todo lugar que ele estava. Era acampamento, é tanto que hoje eu não vou no sítio da igreja mais, a minha igreja tem um sítio e eles fazem acampamento nesse sítio. Eu não consigo ir lá, não tenho sossego de ir lá. E Nayara, eu sei que você já trabalhava antes de ele partir. Você já trabalhava com cerimonial também, porque você acabou não falando do cerimonial. Então, o cerimonial chegou na minha vida assim. Eu sempre fui cerimonialista da igreja, sempre prestei esse serviço na igreja. Era nesse trabalho que ele te ajudava. E o Tom me ajudava. É tanto que a foto dele, que hoje anda aí nas nossas camisas de luta, de todo lugar, é ele me ajudando. Nossa. A gente tinha feito um casamento. E ele me ajudava nesse cerimonial. E aí fez todo o sentido da minha vida investir no cerimonial, depois do que ele foi embora. Olha isso. Porque eu tinha que ajudar outros casais, até mesmo pelo que eu passei, pelo que eu sofri, pelos preconceitos com a viúva, porque hoje eu descobri o tanto que nós somos, as pessoas têm preconceito conosco, principalmente em questão do dinheiro. Porque eu acho que se não tivesse dinheiro, seria uma viúva qualquer, entendeu? Seria mais uma viúva. Mas como rolou dinheiro, a gente ficou muito mal vista, entendeu? Eu fiquei viúva com 27 anos. Uma menina, né? 27 anos, entendeu? E assim, lá em Brumadinho, a gente era muito, muito julgada, entendeu? De ter outra pessoa na nossa vida, entendeu? A gente não poderia ter, porque os outros, mas, né, claro, a fulano de tal tá com ela por causa de dinheiro. Nossa. Todo mundo que aproximava da gente, tava com a gente por causa de dinheiro. Que crueldade. Eu acho que até hoje é assim. Hoje eu não tenho relacionamento ainda, mas assim, eu acho que se aproximar de mim, vai escutar umas coisas ainda, entendeu? É muito cruel. Já tem que vir preparado. E aí, foi muito difícil, é muito difícil, entendeu? Eu senti um certo preconceito dos casais, entendeu? Os casais me isolavam, eu sentia que as pessoas às vezes não queriam que eu ficasse próximo dos maridos, não sei se era um medo, não sei. Eu senti muito preconceito, muito preconceito. É tanto que hoje eu afastei muito das pessoas, infelizmente. Porque a vida vai ensinando a gente as coisas, a gente vai tomando umas porradas e a gente vai aprendendo, entendeu? E uma das coisas que eu aprendi demais foi assim, hoje eu até falo que eu sou uma outra Nayara. Eu era muito mais feliz com meu marido aqui, entendeu? Eu era uma pessoa realmente extrovertida, era muito mais feliz, entendeu? Confiava muito nas pessoas, hoje eu não confio muito nas pessoas. E a gente tem que ficar de olho mesmo, porque, né, infelizmente, diante da situação da gente, mudou totalmente a vida, entendeu? Não é mesmo a mesma coisa. E as pessoas vão se revelando também, entendeu? Infelizmente, as pessoas vão se revelando. Eu me lembro de um dia, Nayara me contar, e eu fiquei coração partido, né? A gente viveu um pouco aí, acompanhei um pouco a história, né? De alguém ligando para ela para pedir a certidão de óbito do marido.
Foi. Não foi isso, Nayara? Como é que conta essa história pra gente? Foi. Eu tive várias pessoas que me ligavam. Você imagina. E E você achava que era pra te apoiar, consolar alguma... Não, pediam... Porque teve uma indenização lá na cidade, que era o dano psicológico para toda a cidade, e as pessoas pediam a gente a certidão de óbito para alegar que estava com problema psicológico porque perdeu um amigo, perdeu o Tom. E aí tinha que ter esse laudo para receber o dinheiro. Que loucura. E se eu falasse alguma coisa, como eu fui muito julgada muitas das vezes, né, que eu não, né, mas você tá rica, por isso que você tá fazendo isso, você não quer me ajudar. Até parece que alguém ficou rico, né? Até parece que alguém ficou rico. É, mas a fala é essa, né? É. A Bíblia já fala sobre isso, que o dinheiro, não tem problema nenhum ter dinheiro. O dinheiro é bom como consequência, né, da vida da gente, do trabalho, enfim. Mas que o dinheiro é a raiz de todos os males. Infelizmente a gente tá vendo isso aí. Exato. Quando o coração está no dinheiro, no recurso financeiro. Que dinheiro traz de volta essa alegria, não é que você está falando? Traz de volta essa pessoa. Mas, Nayara, e você continuou, seguiu ali em Brumadinho? Tô em Brumadinho ainda, porque eu cuido de dois tios idosos, que são minhas paixões. Minha Dindinha e meu tio, que é o esposo dela. E eles dependem muito de mim, porque eles não têm filho. Então, assim, a gente já cuidava, eu e o Tom cuidava deles e eu continuei com a missão de cuidar deles. Então, assim, tenho muita vontade ainda de sair de Brumadinho, mas ainda não tive oportunidade porque eu tenho que cuidar dos meus tios. Entendeu? Porque Brumadinho é difícil a gente morar. A gente escuta muita coisa que dói muito, entendeu? Né? Muita gente saiu, né? Muita gente saiu. Mas que bom, que tem gente ali... E você, sua vida é uma vida com propósito, né? Em todo o tempo aí. E aí, como é que você está ajudando, né? Os seus tios e esse trabalho na Avabrum? Aí você foi se envolvendo, né? Foi. Comecei como diretora, né? Eu sou, né, ainda uma das diretoras, só que agora diretora-presidente. Você tá muito... E fiz isso uma missão de vida, entendeu? Eu trabalhei na Vale, eu sei o tanto que as pessoas prezavam por aquele lugar. As pessoas amavam aquele lugar. Seus funcionários amavam. E eles traíram muitos funcionários. O Tom ainda tinha uma certa... Ele estava ainda com um certo receio com a Vale, mas o Thiago amava a Vale. O Thiago vestia a camisa assim, ó. Ele brigava com a gente se a gente falasse mal da Vale. Então eu não acho isso justo. Eu não gosto de justiça, eu nunca gostei. Como traição? Eles traíram os seus funcionários porque eles sabiam, Milton, que aquela barragem estava correndo risco, ela já vinha dando sinais, entendeu? Desde 2015 que a barragem estava dando vazamento, alguns detalhes, entendeu? E eles fazendo paliativo, e era só tirar os nossos lá de baixo, entendeu? A Vale, o que é para a Vale tirar a área administrativa e passar para cima da barragem? Não era nada para a Vale. Entendeu? Era só tirar os nossos. Por isso que eu falo, eles foram traídos. Sem contar a população. Sem contar a população. Dos funcionários e da população. Ao entorno. Matou o quê? 20 pessoas da comunidade. Entendeu? 20 pessoas da comunidade. Matou 5 turistas que foi conhecer o Inhotim. Estava numa pousada próxima à barragem e foi embora. Entendeu? Então, assim, foi uma trairagem que a Vale fez com todos. Com o brumadiense. Porque desde pequena a gente sempre estudou e sempre almejou trabalhar na Vale. A gente estudava já pensando nisso, eu vou trabalhar na Vale. Porque realmente era uma das empresas melhores que a gente tinha lá. Nem tanto de salário, mas tinha um PLR muito bom. Um ambiente bom, tinha um plano de saúde excelente. Então a gente almejava trabalhar na Vale. Meu marido é de Esmeralda, meu marido saiu de Esmeralda para vir trabalhar na Vale em Brumadinho. Entendeu? Então assim... Eu não acho isso justo e eu vou até o final. Eu tenho isso como missão de vida mesmo. Dar voz ao meu marido e as 271 joias. Que a gente chama de joia por causa da fala do presidente, né? Que considerou a Vale como uma joia brasileira. Joia é quem nós perdemos. E aí, né, nós trabalhamos, nós estamos nessa missão, nós temos algumas bandeiras, né? Tem uma justiça, encontro, porque agora, infelizmente, as buscas acabaram depois de 7 anos. As buscas acabaram e faltaram 2 pessoas, não encontraram 2 pessoas. Não encontraram.
conseguimos, né, preservar a memória através de um memorial Sim. maravilhoso que nós fizemos lá, que conta a história sem maquiagem, conta realmente o que aconteceu no olhar de familiar, e fizemos uma homenagem linda para os nossos também. É lá que você vai ver, eles deixam de ser 272, né, que é o 272, e mostra suas carinhas. Ah, eu quero ir lá conhecer. Por favor, a gente não faço foi. questão. Alguém falou pra gente recentemente que foi e que eu falei, ai, mas deve ser muito triste. Ela falou que é lindo, ficou lindo. É um espaço maravilhoso. Nós colocamos, né, cada familiar levou uma peça, alguma coisa que o familiar gostava muito. Eu levei as luvas de futebol, né? Meu marido era goleiro, amava jogar bola. E aí eu levei as luvas que a gente tinha comprado recente, eu tinha comprado e tinha colocado tom na negócio. E aí tá lá, de recordação. Coloquei a luva, por incrível que pareça, meu marido, eu acho que tinha casado, era com chaveiro, que a aliança dele ficava era no chaveiro. E aí eles acharam o chaveiro com a aliança no meio da lama. Eu não acredito. Você acredita? Acharam. Acharam e me entregaram. E quem o chaveiro colocava e a aliança no chaveiro? o tom. Claro. Everton Lopes Ferreira. E eles acharam o chaveiro com a aliança e me entregaram. Aí eu deixei a minha aliança e a aliança dele de recordação lá também. Era o que me representava. Você Deixei deve ter uma coisa que ficado muito representava. emocionada. Muito. Nossa, Quando você tá você doido. viu. Demais. Nayara, você começa falando de um sentimento que você tinha, de uma sensação, né? Se você ouviu, será que foi Deus falando? A gente costuma falar isso de intuição, né? Parece uma intuição. E há pouco tempo eu descobri, eu ouvi alguém falando sobre isso e fui pesquisar. Sabe o que significa intuição no grego? Deus dentro. Deus falando com a gente. Falei, gente, então isso que a gente percebe, que sente, a gente precisa ouvir, porque nós somos templo do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo não habita aí nos templos, mas em nós. Então, a gente pode ouvi-lo. Quando a gente tem esse relacionamento com ele, a gente pode ouvi-lo. E essa intuição, eu achei lindo que no grego intuição significa Deus dentro. Então a gente precisa ouvir o coração da gente, ouvir essa voz. Claro que, como você disse no início, é bom pedir para confirmar o Senhor. Pode ser coisa da minha cabeça, mas, não é? Se você está percebendo isso, ele confirma. E você já sentia essas coisas. Muito provavelmente o Tom também. Sim, eu acredito que sim, pra você ter ideia, Milta. Desculpa te interromper. Uns 3 meses antes, minha mãe estava morando numa casa que ela não gostava de jeito nenhum. E nós saímos para olhar a casa para ela. Nós fomos num apartamento, a minha mãe não gostou do apartamento. O Tom amou o apartamento. E ficou encantado com o apartamento. Ele chegou em casa e falou comigo assim, nós vamos mudar para aquele apartamento, porque eu gostei demais daquele apartamento. Falei, como nós vamos mudar para aquele apartamento com essas 2 cachorras desse tamanho aí? Não tem jeito não, meu querido. Não tem condição não. Nossa, Nayara, mas o apartamento, nossa, eu senti uma coisa diferente dentro do apartamento. Eu gostei tanto daquele apartamento. Tem 7 anos que eu moro no apartamento, Milton. Nesse apartamento? Deus estava preparando para nós mesmos. Era para ele ia embora e eu ia morar no apartamento. Tem 7 anos. Ele te deu a deixa. Eu moro no apartamento. Primeiro apartamento que apareceu pra mim quando eu fiquei viúva, quando eu saí pra procurar, foi o apartamento que eu moro hoje, que o Tom amou o apartamento. Ai, que coisa mais linda. Então, assim, eu vejo Deus, assim, os cuidados de Deus nos detalhes da minha vida. Agora, é maravilhoso isso. Agora, eu vou voltar lá e insistir nisso, porque eu acho isso muito lindo, muito significativo. Você continuou trabalhando, porque a gente acabou mudando de assunto, com o cerimonial. E você hoje faz esse trabalho? Faço esse trabalho. E você tem a oportunidade de falar para os noivos, de inspirar os noivos nessa área? Eu acredito você teve um casamento maravilhoso. Sim, e eu sempre falo isso para os meus noivos, entendeu? Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, né, da gente conversar, quando a gente senta para conversar, eu falo sobre isso. Ela casamento. Desculpa, porque ela faz cerimonial, mas enfim, é de casamento, já deu para perceber, né, gente? Exatamente.
Trabalho com cerimonial de casamento, de festas, né, de festas sociais, coisas mais íntimas, né, casamento, bodas, 15 anos, mas eu amo o casamento, porque foi o dom que Deus me deu e que é um meio que eu tenho de pregar a palavra de Deus, é um meio que eu tenho ali de abençoar os casamentos, porque eu fui muito feliz no meu casamento e eu tenho prazer de abençoar os outros casamentos. E eu não sei se você vai se lembrar, mas me marcou quando você disse que fala isso para os noivos. Não vá dormir. Exatamente. Fala aí. Com raiva um do outro. De jeito nenhum. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã. Naquele dia, 25 de janeiro de 2019, ainda que atrasado, ele ficou ali. Não foi? Agarradinho. Juntinho com você, não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Que a gente aproveite, que a gente desfrute. Isso. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Isso. Aproveita enquanto você tem. Ame mais, abrace mais, beije mais, curtam mais. Não é fácil. A gente sabe que casamento não é fácil. É um desafio. Entendeu? É um desafio constante. Mas quando tem Jesus, é muito diferente. É realmente aquele versículo, né, que fala que o cordão de 3 dobra, não se quebra. E não se quebra, gente. Isso. Entendeu? Suporte mais. Porque eu costumo dizer que assim, ruim com eles, pior sem eles, gente. Eu tenho essa experiência na minha vida que é muito ruim. Eu não desejo viuvez pra ninguém, gente. Pra ninguém. E não brigue à toa, gente. Porque realmente hoje a gente tá aqui. Eu jamais achei que eu ia ficar viúva com 27 anos. Jamais achei que... né, o meu marido jamais achou que ia embora com 32 anos. E assim, era um cara super feliz, super feliz. E um marido e tanto, um pai e tanto, um exemplo mesmo assim, de vida. Deixou um legado maravilhoso de amor, de carinho, de felicidade, de dedicação. E assim, curta o máximo que vocês podem, porque a gente não sabe o dia da manhã. E às vezes a gente briga ou enfim, por coisa faz boba, né? por bobagem, né? Vamos ser mais felizes. Vamos ser mais flexíveis. Exatamente. Não muito mais, gente. Vamos aprender a relevar mais, não é, Nayara? Eu aprendi tudo isso, entendeu? De relevar mais. E uma coisa assim que eu aprendi muito, que aquela palavra de Deus que fala, não acumuleis de tesouro na terra. Sim. Não acumula, gente. Vai aproveitar a vida, vai curtir enquanto tá aqui, porque amanhã você morre, você não leva nada dessa terra. Pode não haver. E outra coisa, nós não somos aqui. Exatamente. Estamos aqui de passagem. E ela passando por tudo isso, com tantos desafios. Mas olha, eu sou testemunha disso, sempre vendo no pior momento da vida dela, ela assim, empolgada, motivada com as coisas que ela está fazendo. Você é muito inteira nas coisas que você faz, não é, Nayara? Graças a Deus. Ajudando as pessoas, pensando primeiro no outro antes dela. E a vida com Deus é assim mesmo, é toda diferente. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente cuida dos outros, Deus vai cuidando de nós, vai cuidando dos nossos. Ai, minha querida, exatamente. Que papo delicioso, que bom te ver e ver você tão linda, obrigada, tão feliz e que você seja usada. Em nome de Jesus. Lava Brum, não é? É isso que eu peço para Deus todo dia, que eu seja um instrumento nas mãos dele. Isso. Por onde eu passar. Isso. Que eu seja um instrumento nas mãos dele. E que você que está lá nessa luta consiga, não é? Tenha realizado ali os seus objetivos e o objetivo, os desejos, as necessidades daquele povo todo que está ali. Estou ali para ajudar. Porque a Vale é uma empresa admirável e é isso que a gente espera, né? De uma empresa que é referência no Brasil e no mundo, uma empresa admirável, que ela faça o que tem que ser feito, o que é justo, não é? Exatamente. A gente não está pedindo nada demais. Não. Nem em favor. Que Deus. A gente está pedindo o que é justo, né? O que eles fizeram. A vida é feita de escolhas, Mita. Né? A gente planta, se tem uma coisa que a gente tem certeza que a gente colhe. E ainda precisam fazer mais lá, né? Eles ainda precisam fazer mais, né? Muito. Tá no começo de muita coisa, né? Olha, queremos você aqui mais vezes. Eu tenho certeza que todo mundo que te ouviu aqui. Obrigada, vocês que ficaram aqui conosco até o final, né? Nós vamos colocar o contato da Nayara,
Da Vabrum. Sigam lá que nós precisamos da ajuda de vocês. Vamos lá, depois a Nayara vai mandar umas fotos, tá, Nayara? Pra gente colocar aqui do memorial. Eu fiquei com vontade de ir lá conhecer. Vai amar, é maravilhoso. Então, e é um lugar tão lindo, Brumadinho. Eu vou te ligar pra você me ciceronear lá, tá? Pode deixar que eu vou ser um prazer receber. Meus queridos, muito obrigada por ficarem até aqui. A gente realmente espera que vocês sejam tocados, inspirados, não é? Influenciados aí pela história da Nayara, por essa mulher de fibra, de fé, maravilhosa que você está muito mais linda agora, viu? Amém. E a gente se vê no próximo episódio do MiltaCast. Até lá.